pessoal, voltei. Bom, tive que gravar aqui uma parte 2 porque eu acabei esquecendo de comentar dois julgados. Quem não viu a parte 1, por favor, antes de ver esse vídeo, assista a parte 1. Tem o mesmo título, né? Só muda a parte de cima onde está 2/2, está 1/2, porque é a primeira parte. Então vamos lá, sem mais delongas, comentando esses dois julgados que eu acabei esquecendo de comentar. Um deles dizia respeito sobre a acumulação de cargos públicos na administração. Julgado muito interessante, tem muita cara de prova, foi no meio do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos contextualizar o assunto primeiro. A acumulação de cargos e empregos públicos, via de regra, ela é proibida. Ocorre a permissão em 3 situações excepcionais, segundo o artigo 37, inciso 16. O 3716 diz que é possível acumular cargos públicos em 3 situações, sendo 2 cargos de professor, 1 de professor ou um técnico e 2 profissionais da saúde em profissões, cargos devidamente regulamentados. 2 de professor, repetindo, 1 de professor e um técnico, e esse técnico é aquele que exige uma expertise, um conhecimento em determinada área e uma formação específica num ramo do conhecimento. Isso seria natureza técnica, teria essa exigência, esse nível de exigência. Então, 2 professores, um professor e um técnico, ou 2 da saúde. A profissional, há outras exceções? Existem. A emenda constitucional 77 de 2014, se eu não estou enganado, acrescentou no artigo 142 da Constituição aos militares, acho que o parágrafo 3º, inciso 1, o parágrafo 3º, inciso 2, a possibilidade do militar cumular o seu cargo de militar com o de profissional da saúde. Então tivemos esse acréscimo com a emenda constitucional 77. Em relação aos membros do Ministério Público, o artigo 128, e membros da magistratura, artigo 95, também há um permissivo, em que o juiz e o promotor podem cumular seus respectivos cargos junto ao magistério, junto ao cargo de professor. Parte da doutrina diz que estes 2 casos, do promotor e do juiz, não são 2 exceções novas, mas já estariam abrangidos no 3716, porque o cargo de juiz e o cargo de promotor são cargos de natureza técnica que exigem uma formação específica, portanto já estariam na exceção, um cargo técnico mais um de professor. Mas esse debate, se é uma exceção nova ou se já está dentro da exceção do 37, esse debate não tem relevância para fins de prova, não tem nenhuma relevância prática. Basta que você conheça as exceções. Então, as exceções consagradas, 2 cargos de professor, um professor e um técnico, ou 2 da saúde. Lembrando que esse técnico e professor aplica-se também ao magistrado e ao promotor, e o militar teve uma ressalva a mais, ganhando a possibilidade de acumular o seu cargo dentro do militarismo junto com o cargo de profissional da saúde. Ótimo, ponto. O caso levado ao Supremo dizia respeito a um profissional da saúde. Havia uma norma dizendo que o profissional não poderia acumular 2 cargos da saúde porque ultrapassava o limite de 60 horas. Por que esse julgado é interessante? Ele tem muita cara de prova, o CESP vai cobrar assim que tiver oportunidade, não tenho dúvida disso. Porque é uma mudança de entendimento. O Supremo e também o STJ possuem precedentes quantificando, tarifando a carga horária compatível. Porque a Constituição Federal, lá no 3716, antes de mencionar as alíneas A, B e C, diz que a acumulação é possível em havendo compatibilidade de horários. E como que os tribunais interpretavam isso? Da maneira que queriam, ampliavam isso. Ah, passou de 44 horas, já não é mais compatível. Ah, mas se chegou a 60 horas, é incompatível, não tem como acumular. E o que decidiu o Supremo agora? Mudando uma jurisprudência que já vinha, de certa forma, reiterada no mesmo sentido. O Supremo disse, a Constituição não quantificou. A Constituição só pontuou que seria necessário observar a compatibilidade de horários. Se a Constituição não disse o que é compatibilidade de horários, não pode uma lei, uma norma infraconstitucional, limitar, 60 horas. Passou de 60 horas, não é mais constitucional. Mas por que não é? A Constituição não fala 60 horas.
A Constituição falou compatibilidade de horários. No caso concreto, se demonstrou que ela é compatível, pronto, é constitucional. Dessa forma, o Supremo entendeu que essa norma inconstitucional, essa norma infraconstitucional, essa lei, ela não era constitucional. Entendeu que a norma que proibia a acumulação dos cargos de médico em razão dos limites de carga horária superarem 60 horas, essa norma, essa lei foi considerada inconstitucional. Ela violaria a Constituição, porque ela estaria trazendo uma restrição que a própria Constituição não trouxe. Muito interessante o julgado, muito interessante, tem muita cara de prova. O outro julgado, que eu também não comentei, esqueci de comentar, é da demissão motivada do membro dos Correios, do empregado público dos Correios. Mais uma vez contextualizando como fizemos com o anterior. Nós aprendemos, inclusive no curso que está aqui no canal do YouTube, na aula de agentes, que aqueles que atuam junto às empresas públicas e às sociedades de economia mista são os empregados públicos. E que, diferente dos servidores estatutários, dos servidores públicos, que possuem estabilidade, e o que é estabilidade? A faculdade de só ser mandado embora em 3 situações, pelo menos segundo o 37, que é decisão judicial com trânsito em julgado, processo administrativo em que tenha havido contraditório e ampla defesa e avaliação periódica de desempenho. Fora essas 3 hipóteses, o indivíduo que já passou os 3 anos do período de estágio probatório e foi considerado apto naquele estágio probatório, no probatório, ele se efetivou, portanto, ele só perde o cargo nessas 3 situações. Fora elas, não seria, em tese, possível a perda do cargo. Nem vou entrar nos detalhes da questão orçamentária, da lei de responsabilidade fiscal, do artigo 19 da lei 101 de 2000, que isso é um debate mais aprofundado, a gente faz isso na sala de aula. O objetivo aqui é realmente revisar o julgado. Esse debate, essa 4ª possibilidade de perder o cargo, é dito na aula regular aqui do curso que tem no YouTube. Se quem quiser se inteirar sobre, é só assistir a aula está completinha aqui. Mas seguindo, o empregado público não possui este benefício. Ele não se estabiliza, ele não tem esse direito de só ser mandado embora nessas 3 situações. O que ocorre? O diretor, o chefe, o hierarquicamente superior àquele indivíduo, ele poderia demiti-lo quando entender que fosse uma razão pertinente. Como a jurisprudência já vem entendendo há algum tempo que essa demissão tem que ser fundada, ela tem que ter uma razão. Em que pese o indivíduo não adquira estabilidade, o empregado público, o cara que trabalha nos Correios, o cara que trabalha na Caixa, o cara que trabalha no Banco do Brasil, na Infraero, esse cara é empregado público, ele não possui estabilidade. Mas no caso concreto, no caso julgado, que é da ST, né, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o indivíduo foi demitido, mas o Supremo entendeu que a demissão só seria legítima se tivesse um motivo fundamentado. Há professores que estão dizendo que o caso é específico e só se aplica aos Correios para termos cuidado, que só pode aplicar essa regra no Correio. Com o máximo respeito aos colegas e com a devida vênia, eu peço licença para discordar. Não acompanho, não compartilho essa posição. Por um motivo muito simples, não é a primeira vez que temos jurisprudência nesse sentido e os outros casos não eram do Correios. Então, não é a primeira vez que o Supremo tem que se manifestar sobre, não é a primeira vez que o STJ também já deu pitaco sobre, vários TRFs já decidiram sobre, e a decisão quase sempre era no sentido de que havia a necessidade de fundamentar a demissão. A lógica dentro do direito administrativo, para justificar isso, pessoal, é simples. Vem comigo, raciocina comigo. Se eu sou empresário, sou dono de uma empresa, tá? Na iniciativa privada mesmo, evidentemente, eu, pessoa física, sou dono de uma empresa. Tenho empregados regidos pela CLT, como é o empregado público, ele é regido pela CLT também. Eu posso mandar embora o empregado quando eu bem entender. E por que eu posso mandar embora quando eu bem entender, quando eu quiser? Em tese, né, não havendo os casos de estabilidade, como gestação, etc. Mas posso mandar embora quando eu quiser. Porque a empresa é minha. Eu vou pagar a verba rescisória, eu vou pagar as verbas indenizatórias, já que é uma demissão sem justa causa, eu que vou arcar com uma nova contratação, vai sair tudo do meu bolso. Agora, quando a gente desloca essa lógica para dentro da administração pública, pensa comigo, um cara que é diretor dos Correios, Correio é empresa pública, o empregado que lá está com base na CLT, ele é seletista. Eu, dono do Correio, posso mandar embora o dono do Correio?
Que absurdo. E o diretor do Correio. Estou trazendo a lógica do dono da empresa, porque o Correio não vai ter esse dono. Ele vai ser um diretor, o cara que tem aptidão para demitir. Então eu que sou o diretor ali, o chefe do Correio, a autoridade máxima ali do órgão em que atuo dentro do ente que é o Correio. Posso mandar embora a hora que eu quiser, pelo motivo que eu quiser? Não. E por que não? Porque não vai sair do meu bolso, porque o patrimônio não é meu, porque o Correio não me pertence. Eu estou com ele, eu administro o Correio, ou a Caixa, ou a Petrobras, eu administro os recursos, mas eles não me pertencem. Se não me pertencem, eu não posso fazer o que eu quiser. Isso é a máxima do princípio da indisponibilidade do interesse público. Se eu mando embora quem eu quiser, na hora que eu quiser, sem fundamentar, eu estou rasgando o princípio da indisponibilidade do interesse público. Eu estou agindo dentro do Correio, para pegar o caso que foi julgado, como se os Correios fossem uma empresa minha. E não é. Eu estou administrando, estou gerindo, mas não sou proprietário. Em nome do princípio da indisponibilidade, há que se fundamentar, há que se motivar essa demissão. No caso concreto, o indivíduo teria o direito, caso a demissão não fosse motivada, não fosse fundamentada, ele teria o direito de pleitear na justiça um provimento derivado chamado reintegração. Ele voltaria para o cargo, na verdade no caso é emprego, né, que ele não possui cargo, voltaria para o seu emprego público pelo artifício da reintegração, que é forma de provimento derivado, tá, pessoal? Não é uma grande novidade isso. Talvez o Supremo só pacificou o ponto, mas eu discordo um pouco de alguns colegas que dizem que só se aplica aos Correios. Entendo que isso se aplica a toda a administração pública indireta de direito privado, tá? Onde tem empregado público, ele não tem estabilidade, mas para demitir tem que fundamentar em respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público, bem como ao princípio da impessoalidade, tá joia? Assim eu encerro aqui e deixo um recado. Vocês são muito rápidos, vocês são muito ligeiros. Eu postei um vídeo agora há pouco, a primeira parte desse vídeo aqui, e já recebi no Instagram algumas mensagens de alguns queridos alunos sugerindo uma série de vídeos aqui para o canal do YouTube. E uma sugestão eu adorei e já acatei, vou aplicar assim que possível. Eu vou gravar vídeos periódicos sobre atualizações jurisprudenciais. Jurisprudência tem caído muito, pessoal. CESP é carro-chefe. Fazer prova CESP sem conhecer a jurisprudência é querer não ser aprovado. Mas outras bancas também estão aderindo a isso. Tive contato com provas da VUNESP recentemente e a VUNESP cobrou várias questões de entendimento jurisprudencial recente. Então eu vou tentar, pelo menos a cada 4 meses, gravar um vídeo sobre as decisões judiciais mais importantes de direito administrativo naquele período, tanto no STF quanto no STJ. Já estamos aqui no 4º mês do ano, vou gravar em breve, talvez na próxima semana, as principais decisões de direito administrativo deste ano. Vão ser um conjunto de vídeos de atualização jurisprudencial, tentar postar aí de cada 4 meses, compilando os principais julgados para atualizar o seu entendimento jurisprudencial, tá bom? Assim eu encerro, agora sim, parte 2, fechou, valeu, até a próxima, galera, abraço!